Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de encontro, de estudo, de meditação na palavra do Senhor. Que nós possamos mais uma vez estudar um pouco mais a palavra de Deus e conhecer um pouco mais o que Deus tem para nós nas Escrituras, né? Amém, amém. Nos Amém. aprofundarmos nas Sagradas Escrituras. Então vamos fazer uma voltinha aqui de onde a gente parou no vídeo anterior, né? Nós estamos aqui no capítulo 18 do livro de Atos. Paulo agora está na cidade de Corinto. Você se lembra aí que ele conheceu ali Áquila e Priscila, ele foi trabalhar com eles fazendo tendas ali. Era um momento em que Paulo não estava em período integral no seu ministério, até que a igreja de Tessalônica envia recursos para ele e finalmente ele consegue ficar em período integral no seu ministério. Houve aquele problema com a sinagoga, os judeus ali, os líderes da sinagoga não aceitaram o que Paulo estava dizendo. Ele bate a poeira, sai daquele lugar, mas ele acaba indo para o lado da sinagoga, ao lado da sinagoga, né? Ele meio que, podemos dizer que aluga ali aquele lugar e começa ali, continua ali falando acerca de Jesus, né? E a gente viu ali aquela visão que Paulo teve, porque a situação estava difícil, né? Os judeus estavam se levantando fortemente contra ele naquela cidade, mas o Senhor, em uma visão, em um sonho, fala com Paulo, né? Diz para ele não ter medo, que o Senhor é com ele, diz para ele que ele tem que continuar e pregar a palavra, porque eu acho muito, muito, muito forte as palavras do Senhor aqui para Paulo, né? Porque ele tem povo, ele tem gente, ele tem filhos dele naquele lugar. E a gente falou aqui na semana passada sobre isso, né? Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, e assim como ele é soberano para nos eleger, para nos salvar, ele também é soberano para definir de que forma ele faz isso. E a forma com que o Senhor determinou que isso fosse feito é através do Evangelho, é através da sua palavra, né? Então, toda pessoa que o Senhor elegeu, escolheu, há um momento na sua vida em que ela vai ser confrontada com a palavra de Deus, e essa palavra é levada pelos seus filhos, né? O Senhor deu essa incumbência a nós, de falarmos da palavra de Deus. E aí o Senhor abre o entendimento, o Espírito Santo convence, e a coisa toda está feita. Mas essa visão que Paulo recebe ali, para ele não temer, né? Quantas dificuldades muitas vezes a gente enfrenta ao longo da nossa vida, a gente enfrenta ao longo da caminhada, né? Mas nós temos que saber que o Senhor é conosco, que tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazermos, ele já tem tudo preparado, ele conhece o começo, ele conhece o final, né, Larry? Conhece tudo. Quer falar um pouquinho, alguma coisa sobre o que a gente falou na semana passada? Não, é que, como você falou, né, Andresa, essa frase que ele fala, essa visão que ele tem, né? Que Deus fala para ele, né, que ali naquele lugar tem pessoas que Deus quer realmente alcançar, o povo, né, seu ali, que é um povo dele ali, é assim como eu vejo no nosso dia a dia, né? Tenha certeza que Deus tem pessoas no seu meio, no seu lugar, no seu trabalho, né? Para alcançar. E seguramente Deus quer te usar, né? Quer nos usar para poder levar essa palavra como fez com ele, sim, né? Como fez com Paulo, né? Essa é a forma que o Senhor... E me veio uma coisa na cabeça aqui agora, Larry. Você se lembra quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você? Você se lembra quem foi a pessoa que trouxe as boas novas da salvação para a sua vida? Eu me lembro, Larry, perfeitamente da senhorinha, Dona Cecília querida, hoje ela já está com o Senhor, mas foi quem o Senhor determinou que viesse
me apresentar a esse Deus. E como é bom, né, se a gente, você que ainda tem essa pessoa aí, vai até ela, agradece, fala que delícia que o Senhor te alcançou e depois te usou para alcançar a minha vida, né? Exatamente. Que coisa boa isso, que nós sejamos esse instrumento na vida de outras pessoas também. É um momento muito especial nas nossas vidas. Muitas vezes a gente passa, né, despercebido, Sim. né? Depois de um certo tempo você até esquece, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar, né? Fazer uma reflexão e lembrar, pô, mas quando é que foi que eu acordei, né? Ou melhor, vou usar uma outra palavra, quando que Deus teve a misericórdia, né, de colocar a mão daquela pessoa naquele momento e tirar daquele lugar de lama, como diz né, a palavra, Andresa? né? E Deus, nesses momentos, Ele busca nós, né? Foi assim comigo, foi assim com você, foi assim com você, né, Andresa? Deus colocando pessoas. Assim. Então, eu volto a dizer uma coisa muito importante. Não importa quem, não importa para quem, fale de Jesus, porque o Deus tem os seus escolhidos. Exatamente. Tenha Como certeza absoluta disso. Na semana passada, né? Muitas vezes a gente perde tanto tempo discutindo umas coisas tão bobas, vendo umas coisas tão bobas na internet, querendo saber se esse ou aquele, qual teologia que está certa, qual... Vai falar da palavra de Deus, isso não compete a mim, isso não compete a você, vai viver aquilo que a palavra de Deus tem, né? Paulo pega essa visão que ele teve e aquilo serve de um encorajamento para ele, e ele segue ali, ele fica mais, ele passa nessa cidade ali 1 ano e meio, né? E investe muito tempo da vida dele naquelas vidas. Todos aqueles a quem Paulo falou e que o Espírito Santo convenceu e trouxe o entendimento, Paulo depois passa muito tempo da sua vida ali, a gente vê com as cartas que Paulo escreve mais tarde a essa igreja, o quanto tempo Paulo demandou ali, cuidando dessas vidas, ensinando, discipulando, mostrando quem era o Senhor para essas pessoas. É isso que a gente tem que se preocupar, né? E às vezes, André, essas pessoas perguntam assim, mas como que eu devo fazer, de que forma que eu devo fazer? Eu acho que assim, as pessoas especiais que Deus realmente vai tocar, Ele vai preparar você para falar, né, André? Ele vai gerar no seu coração aquela vontade de falar, né? Aquele desejo de falar, quando no caso for você e essa pessoa, né? Muitas vezes ele te plantou, né? Onde você está agora. Muitas vezes você tem várias pessoas que você está falando e falando de Deus, e não são todas elas, né? Mas ali naquele mês você pode ter certeza que sempre vai existir uma pessoa, né? Porque Deus vai estar falando. Amém. Então vamos lá, vamos continuar, vamos falar aonde nós estivermos. Vamos falar de Deus. Amém. Não é verdade? Vamos lá, então a gente vai dar sequência aqui na nossa leitura hoje a partir do verso 12. Atos 18, a partir do verso 12, então. Vamos lá. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar a sua defesa, Galho se voltou para os seus acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras, nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. Olha que interessante, né? Os judeus ali, irados com Paulo, né? Levantam a série fortemente, uma oposição muito forte contra Paulo, e um novo governador havia assumido ali aquela região. E é muito interessante porque eles levam essa acusação, né? Levam Paulo até esse tribunal, até o governador, até o Galho, com essa acusação de que ele estava ensinando diferente da forma da lei, né? Da forma da lei, exatamente. Na verdade, Andresa, os judeus, não só os judeus, algumas religiões, elas eram liberadas lá em Roma, existiam leis, né, que liberavam para o pessoal poder ter suas igrejas,
suas sinagogas e todos os lugares, né? Onde cultuarem as suas divindades. Roma não Exatamente, proibia isso. Ela né? não proibia, mas existia lá nessa mesma lei, eles determinavam, né, que olha, esses os judeus, não me lembro assim os nomes de alguns outros assim, né, mas eles tinham isso já liberado. E eu até acredito que aqui, pela forma que eles fazem, eles estavam tentando mostrar isso para o governador, né? Mas eles, aí quando eles falaram, o governo, não tem nada a ver com a lei de vocês, né? É coisa de religião, eu não vou me envolver isso, eu sou governador, né? Não vou me envolver com esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que aconteceu realmente alguma coisa nesse sentido aqui, né? Sim, porque a gente tem que ver que eles estão levando Paulo para um tribunal romano. Né? Então, assim como o judaísmo, outro tipo de religião, tinha ali liberado pelo Império Romano a sua atuação, as pessoas podiam fazer aquilo. E eles levam a Paulo até diante deles com a seguinte acusação. A gente entende aqui que ele não estava, o que eles levam para Galho não era que Paulo estava ensinando algo diferente à lei de Moisés. Paulo estava indo contra uma lei romana, porque aquela religião que ele estava trazendo não era liberada pelo Império Romano, como a deles era, o judaísmo. Mas Galho não entendeu dessa forma. Ele viu que eles estavam, o que Jesus na verdade estava fazendo era mudando falando de forma diferente algumas coisas da lei judaica. Por isso ele não quis julgar aquilo. A gente sabe que nesse momento aqui da história, o judaísmo já tinham várias dissidências, né? A gente vê ali os saduceus, os fariseus, então o judaísmo já tinha muitas ramificações. E Galho entendeu que o cristianismo era mais uma ramificação do judaísmo. Enganosamente, Galho entendeu dessa maneira, porque na verdade o cristianismo ele é uma completa extinção do judaísmo, né? De tudo aquilo que o judaísmo pregava ali. Mas Galho não entendeu dessa maneira. E dessa forma, Larry, ele acaba que ajuda, né? Olha como Deus tem os seus meios, porque ele não se intrometendo, entendendo que o cristianismo era só mais uma dissidência do judaísmo, ele acaba liberando a prática da religião, vamos dizer assim, cristianismo ali. Então isso foi uma coisa muito boa, na verdade, que aconteceu, né? Aquilo que a gente vê, né? Aquilo que intentam contra mal, o Senhor vai e vira. O mão de Deus vai lá, vai estar sempre junto. É isso mesmo. Deus até prometeu para ele nesse caso aí, né, André? Exatamente. É bem isso, vamos lá. Era o que Deus tinha dito para Paulo na visão ali, né? Que ninguém iria fazer mal a ele. Ninguém. Verso 17, então. 16, perdão. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Quer dizer algo ali? Não, pode ir. A multidão que estava ali, né, vendo aquilo e vendo que não deu nada, que aquilo se revoltou ainda mais contra o líder da sinagoga ali, né? Foi para cima dele. Vamos lá, verso 18, então. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Que conversa é essa? Muito bem. Tem bastante coisa aqui, né? É que você fez o comentário ali de eles baterem, né? Eu acredito que foi uma coisa que aconteceu entre eles mesmo, né, Andressa? Tipo assim, não tem assim uma explicação o porquê deles terem batido no líder, né, da sinagoga. Mas eu vejo assim, poxa, de repente se fez uma coisa errada, então nós vamos dar um safanão nele. Mas mostrando mesmo assim, o Gaio pouco se importava com esse tipo de atitude. Sim. E na verdade os romanos, eles sempre se sentiam superiores, né, Andressa? Eles não davam muita bola quando a coisa se tratava
para esse povo, na verdade, né? Se não era romano, não tinha muita importância para eles, né? Esse é o grande detalhe. Mas aí, Andresa, a segunda parte aí é que é interessante, né? Como é que é esse negócio aí? Deixa eu ler aqui para vocês. Não navegou? Não. Ah, sim. Eu quero... Do voto? Do voto. É esse detalhe importante que eu queria falar. Esse voto que o Paulo fez. Esse voto que o Paulo fez. É isso que eu queria buscar. Na verdade, gente, o voto, ninguém sabe que voto é, né? A gente não... Existe vários estudiosos que falam algumas coisas e tal, mas a Bíblia não nos esclarece sobre isso. Mas, no nosso entendimento, existe uma coisa muito interessante que eu queria falar, Andressa. Que muitas vezes nós também fazemos votos, né? Nós também fazemos votos. Mas o que a gente aprende com ele aqui? Sabe? Ele foi lá, raspou a cabeça, por quê? Porque ele tinha feito algum voto. Talvez, existe lá um dos estudiosos que fala que quando Deus falou para ele que ia proteger, que ia guardar e tal, ele disse, bom, se isso tudo acontecer, eu vou rapar a cabeça, né? Mas as pessoas fazem, nós fazemos. E não é errado, Andressa, você fazer um voto com Deus, né? Não é errado. Né? Deus pode, no teu voto, responder para você ou não, né? Mas o importante é que quando você faz um voto, você cumpra. Exato. Não é verdade? Mas o mais interessante é que como não aparece esse voto de Paulo, André, isso mostra muito para mim que quando eu faço um voto com Deus é eu e Deus, não eu e o povo. Não eu e os outros, sabe? Talvez aquela história. Por isso que o texto nem fale. Exatamente. Né? Porque imagina assim, muitas pessoas falam, eu fiz um voto com Deus. Olha, se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, eu vou fazer... Sabe? Eu acho que é isso que está dizendo esse texto para nós, sabe? Gente, quando você fizer um voto, faça você e Deus. E no final desse voto, você cumpra aquilo que você prometeu. É só isso. Mas não é um voto para você sair descaradamente, como eu vejo muitas pessoas, sabe, divulgando e papapá, tipo assim, fazendo uma disputa, porque se aquilo não acontecer, eu vou fazer isso. Isso é coisa de outras religiões que nós ouvimos falar. Não é verdade, Andressa? Então, um aprendizado que eu vejo aqui é que façamos os nossos votos, mas entre nós e Deus, somente. Exatamente. Não é verdade, Andressa? Uma coisa que a gente pode dizer assim, com quase que toda certeza, que esse voto que Paulo fez aqui não tem nada a ver, a gente já ouviu gente falando sobre isso, não tem nada a ver com o voto de Nazireu, como a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Não tem nada a ver com aquilo. O voto de Nazireu era uma coisa completamente diferente, existiam várias coisas que tinham que ser feitas, então não confunda o que Paulo está fazendo aqui, foi alguma coisa entre ele e Deus, alguma conversa dele com Deus aqui. Exatamente. Que o texto não nos falou, e aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Quando a Bíblia não fala, a gente não fala também. Não, né? Exatamente. Vamos seguir então? Vamos. Verso 19, então, né? Vou terminar aqui o finalzinho do 18. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Olha, então, Paulo sai ali de Corinto, né? De Corinto, vai para Éfeso, né? E quando ele sai dali, ele deixa agora ali Priscila e Áquila, mas ele faz todo um trajeto que Paulo vai fazendo de volta aqui, né? Ele vai para Cesareia agora e depois ele sobe para Jerusalém e aí ele vai fazer toda uma volta, né, Larria, onde ele já tinha passado, onde ele já tinha plantado igrejas. Fazer vamos dizer assim, dar uma olhada como é que estavam, né? Mas eu gosto sempre de salientar, Andressa, que em todo lugar que ele chegava, ali ele falava de Deus, né? Você repara que Paulo,
independente das coisas acontecendo, com o voto, sem o voto, careca, com cabelo, sem cabelo, mas ele estava ali, né? Volta ele falando de Deus, né? E a postura de Paulo, né, Larry, o que ele vai nos ensinando aqui, como a gente já viu ele fazer em outras vezes, né? Ele está ali, ele passou por dificuldades, ele continua fazendo ali o que Deus levantou, chamou ele para fazer. Agora ele desce ali, ele vai subir para Jerusalém de novo. Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Ele volta para lá onde está a base, onde estão os outros apóstolos. Ele volta para lá com certeza para levar notícias daquilo que estava acontecendo, do que ele estava fazendo. Ele volta para lá para ter esse momento de comunhão com aquelas pessoas também, para também ser abastecido, para ter a sua fé ali, compartilhar, né, para que eles mutuamente compartilhassem da fé um do outro e fossem animados, estimulados. Paulo tem uma conduta muito correta, não é a primeira vez que a gente está vendo Paulo fazer isso aqui, né? Ensina muito a gente como a gente deve conduzir essas coisas. E assim, eles queriam que ele ficasse lá. E eu acho também, exatamente isso que você fez. Eu também ia querer. Não, o comentário que você fez é uma coisa muito interessante, porque a conduta dele, né? Ele não disse, olha, vou voltar, não vou voltar, ou coisa parecida. O que ele declarou ali? Ele falou, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. Né? Se Deus quiser, isso deve ser o que a gente faz, né? Exatamente. Tudo que a gente faz, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu voltarei. Mas é o tipo de conduta de um cristão, né, Andresa? Eu acho que são coisas que nós devemos aprender a não prometer para não cumprir, né? Mas com uma resposta dessa, ele voltando ou não voltando, não teria erro nenhum, não é verdade? Exatamente. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou voltar. Podem ficar tranquilos. Então eu acho que esses pequenos detalhes, a conduta, as palavras, a forma, né, que ele vem falando, que ele vem agindo em todos os lugares pregando, é esse o tipo de conduta que um cristão tem que ter. Não é verdade? Exatamente. Verso 23. Isso. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Olha, mais uma vez aqui a postura de Paulo. Ele volta ali passando por aqueles lugares onde ele já tinha plantado igreja ali. Ele vai ali pela Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Ele vai ali. Então ele não era alguém que chegava e lançava a palavra e virava as costas e ia embora. Não é assim que a gente faz. Nós lançamos a boa semente, ela frutificou naquele lugar. Vamos conferir. Agora a gente tem que... Vamos lá. A gente tem que voltar ali, a gente tem que ensinar, a gente tem que caminhar junto. Isso é o que a palavra de Deus fala quando Jesus nos dá a ordem de irmos e fazermos discípulos. Andar junto, caminhar junto, ensinar, aprender. É isso que Paulo está fazendo aqui, assim como ele fez outras vezes já nos outros capítulos que nós passamos aqui. Então ele volta por esses lugares aonde ele passou e observe que o texto diz que ele vai fortalecendo todos os discípulos. Que discípulos? Ele não está falando aqui dos 12, ele está falando dos discípulos que ele foi fazendo ao longo do caminho, né? Aonde ele foi passando, aonde ele foi plantando igreja, onde o povo de Deus, aqueles que o Senhor tinha, em cada um daquele lugar que foram sendo chamados, agora ele volta e ele vai fortalecendo na fé. Eram tempos muito difíceis ali, né, de perseguição. A igreja está começando a ser perseguida, há coisas muito difíceis acontecendo ali, e Paulo vai lá, ele leva o evangelho da salvação e ele continua o evangelho da santificação, o evangelho que nos faz crescer, que nos faz ser semelhantes a Jesus, porque a boa nova do evangelho é isso, né, Larry? Ele é para aquele que não conhece o Senhor, ele é um instrumento de salvação, ele fala da salvação, e o Evangelho também é a nossa edificação como corpo de Cristo. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que quando você fala de Deus, quando você fala de Deus para as pessoas, você deve continuar falando, você deve retornar, você deve ir lá, você deve acompanhar essa pessoa, sabe? Você deve não simplesmente jogar a palavra e abandonar essa pessoa. Não. Volta, fala, segue, continua. Manda hoje, nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, Paulo estaria mandando um zapzinho lá para ver como é que tá, o que está precisando, né? Tá aprendendo alguma coisa, precisa aprender alguma coisa, precisa ter alguma dúvida. É isso que nós precisamos, continuar, né?
não só dar o princípio lá de levar a palavra a primeira vez, mas Isso é fazer continua, discípulos, né? Continua, leva a palavra, vamos continuando, é assim que funciona, né? Vamos lá então. Enquanto isso, verso 24, enquanto isso chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João Batista. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Aprendeu, conheceu e já era eloquente falando, né? E falando, levando a palavra lá do início com João Batista, hein? Mas olha só, leu o outro, Andressa, interessante. Posso continuar? O 26? Sim, no 26. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha, então, já agora que a Lucas vai nos apresentar Apolo, né? O texto já nos diz que ele era um judeu, era nascido na cidade de Alexandria, era uma cidade do Egito, era uma pessoa muito eloquente, ele falava muito bem, e o texto fala que ele falava com exatidão. Então ele é alguém que tinha profundo conhecimento acerca do livro da lei, né, desse momento aqui, que era a Bíblia que ele tinha ali. Ele falava de Jesus, mas fala ali que ele só conhecia o batismo de João Batista. E esse homem falava muito bem, ele via Alexandria era tremendo de um centro cultural absurdamente grande, onde tinha ali muito intelecto, muito conhecimento, muito comércio. Era uma cidade extremamente importante. Você vai se lembrar das suas aulas de história, né? Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande. Então ele vinha de um lugar muito forte culturalmente falando. E ele tinha esse grande conhecimento, ele era eloquente, ele falava. E Áquila e Priscila, quando o ouvem falar, percebem isso, percebem essa eloquência, percebem esse entusiasmo que o texto fala, né? Tem uma outra versão, acho que na revista Almeida, ela fala que ele era com fogo do Espírito. Como que fala a tua versão, Larry? Fogo. Na minha versão fala não que ele era eloquente. Fala que ele falava com muito entusiasmo mesmo assim. E Áquila e Priscila olhando aquilo, mas percebem que o conhecimento dele estava, embora fosse muito profundo, ele fosse muito bom naquilo que ele estava falando. Faltava alguma coisinha. Tinha um limite ali. E olha o que o texto foi falando, né? E eles pegam e chamam ele de canto, de lado, para explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Então eu entendo que aquilo que Áquila e Priscila aprenderam lá de Paulo, agora eles estão passando aqui para esse homem que já tinha um grande conhecimento. E isso, Larry, me chama muito a atenção, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Veja bem, o texto foi muito detalhista em nos falar quem era esse Apolo. Não era um tuco qualquer que não sabia do que ele estava falando, não. Era alguém que chamou a atenção de Áquila e Priscila pela sua eloquência, pelo seu entusiasmo, alguém apaixonado por Deus, com o que ele falava. Mas quando eles percebem isso, eles chamam ele de canto para ensinar-lhes um pouco mais. E aí isso fala para mim tanto da postura de Áquila e Priscila, que não fizeram isso na frente de todo mundo, mas chamam esse homem de canto e vão conversar com ele e falam a respeito de Jesus e falam mais coisas e trazem detalhes que eles aprenderam lá com Paulo. Então me fala da sabedoria de Áquila e Priscila para ensinarem esse homem, e fala também daquilo que a gente sempre diz aqui, né, que um coração transformado, ele é um coração ensinável. Esse homem, com todas as prerrogativas que ele tinha, ele ouviu a Áquila e a Priscila. Que era quem? Ninguém. Não é verdade? Para ele era ninguém, não era alguém importante. Veja bem, nós sabemos que Áquila e Priscila eram montador de tenda, construtor de tendas, não é verdade? Nós estamos vendo aqui chegar uma pessoa muito eloquente, de um lugar muito importante, mas ele para ouvir essas pessoas. Ele teve a simplicidade de ouvir, Andrés, e além disso, são vários aspectos, como você falou, né?
da eloquência dele, né? Uhum. Mas só o fato do Áquila e a Priscila o chamarem, né? Ou seja, para botar um pouquinho a mais, para dar um pouquinho mais de informação, para ensinar um pouco mais a ele. E olha só, ele ouvindo, nós vamos ver o resultado agora. Nos próximos versículos aqui, nós vamos ouvir que ele realmente aprendeu, ele realmente ouviu eles. E a importância, como você falou, Andressa, sabe? Independente, gente, eu aprendo muito com as pessoas, eu aprendo muito, sabe? Com aquele que, inclusive, que nunca estudou na vida. Na verdade, com aquele que nem sabe ler, eu aprendo. Então, nós temos que entender que quando as pessoas vêm para a gente falar de Deus, presta atenção. Presta atenção porque você vai aprender. Tenha certeza disso. Isso é uma coisa que eu aprendo, Andressa, e aqui mostra para nós muito bem sobre isso. Exatamente. Não é verdade? Apolo é alguém que, fervoroso de espírito, fala na versão Almeida Revista Atualizada. Fervoroso de espírito. Às vezes nós temos pregadores fervorosos no espírito, mas fraquíssimos no seu conhecimento. E também, por outro lado, nós temos outros que são extremamente eloquentes nas escrituras, tem um conhecimento maravilhoso, mas que não falta-lhes o fervor do espírito, né? E Apolo tinha essas duas coisas. E o fato dele ter essas duas coisas, porque eu entendo, Larry está falando, né, de pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento, a condição, de repente até a oportunidade de se estudar. Existem sim muitas pessoas assim, e existem aquelas as quais Deus separou para estudarem muito, para meditarem muito, os homens e mulheres valorosos que o Senhor levanta para estudarem e nos ensinarem, né? E por Apolo ser essa pessoa que tinha essas duas coisas, ele era fervoroso no espírito, ele era profundo no seu conhecimento, ele também tinha o seu coração pronto a aprender com qualquer pessoa. Aqui ele aprende com Áquila e Priscila. Eu e você precisamos ter o nosso coração assim, preparados para aprender. Abertos. Se em algum momento da nossa vida nós acharmos que já sabemos tudo, nós acabamos de cair no maior erro da nossa vida. Porque enquanto nós estivermos aqui e no céu, nós estaremos aprendendo. Lembre-se quando os apóstolos perguntaram a Jesus o que era eternidade, ele disse que a eternidade é conhecer ao Senhor. Nós vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor. Tem muita coisa não tem como alguém um dia dizer que sabe todas as coisas. Verdade. Então, o nosso coração tem que estar sempre aberto e atento, porque Deus usa qualquer pessoa, qualquer situação e a qualquer momento. É um de repente. Deus nos ensina algo tremendo, né? Gente, vamos deixar os últimos 2 versículos para a semana que vem. Nossa hora já chegou ao fim. Eu quero agradecer a vida de vocês. Eu quero agradecer realmente pela vida de cada um que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Eu sei que o Senhor tem edificado. O Senhor edifica muito as nossas vidas. E eu creio que Ele estará edificando muito a vida de cada um de vocês também. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecer por esse momento maravilhoso de nós possamos aprender mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor continue nos ensinando, Pai. Continue nos capacitando cada dia mais a compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém, nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.